Pendurou sua capa com o capuz no cabideiro mais próximo. Dualin a seu serviço, disse ele, fazendo uma profunda reverência. Bilbo Bolseiro ao seu, disse o hobbit, surpreso demais para fazer qualquer pergunta no momento. Quando o silêncio que se seguiu já tinha ficado desconfortável, acrescentou: estou prestes a tomar chá. Por favor, venha tomar comigo. Um pouco desajeitado, talvez, mas a intenção era boa. E o que você faria se um anão não convidado aparecesse e pendurasse suas coisas no seu corredor sem uma só palavra de explicação? Não fazia muito tempo que estavam à mesa. De fato, mal tinham chegado ao terceiro bolo, quando veio outro toque ainda mais alto da campainha. Com licença, disse o hobbit, e lá se foi para a porta. Então você chegou aqui afinal. Isso era o que ele ia dizer a Gandalf dessa vez, mas não era Gandalf. Em vez dele, havia um anão que parecia muito velho na sombra, com uma barba branca e um capuz escarlate. E também ele pulou para dentro assim que a porta se abriu, como se tivesse sido convidado. Vejo que eles já começaram a chegar, disse quando reparou no capuz verde de Dualin pendurado ali. Pendurou o seu capuz vermelho do lado e Balin a seu serviço, disse ele, com a mão no peito. Obrigado, disse Bilbo, engasgando. Não era a coisa correta a se dizer, mas o já começaram a chegar o deixaram muito atabalhoado. Gostava de visitantes, mas também gostava de conhecê-los antes que chegassem e preferia que ele próprio os convidasse. Passara-lhe pela cabeça a horrível ideia de que os bolos pudessem não dar para todos, e então ele, como anfitrião, conhecia seu dever e o seguia à risca, por mais que fosse doloroso. Poderia ter de ficar sem nenhum. Vamos entrando, venha tomar um pouco de chá, conseguiu dizer depois de tomar bastante fôlego. Um pouco de cerveja me cairia melhor se não houver problema, meu bom senhor, disse Balin, com sua barba branca. Mas não seria mal comer um pouco de bolo de sementes, se você tiver algum? Vários! Bilbo se ouviu respondendo, para sua própria surpresa. E se viu sair correndo, também, rumo à adega para encher uma caneca de cerveja, e depois até uma das despensas para pegar 2 lindos bolos de sementes redondos que tinha assado naquela tarde para beliscar depois da ceia. Quando voltou, Balin e Dualin estavam conversando à mesa como velhos amigos. Bilbo botou a cerveja e os bolos na frente deles, quando veio outro toque alto na campainha do Bilbo, e depois mais um. Gandalf, com certeza dessa vez, pensou enquanto bufava pelo corredor. Mas não era. Eram mais 2 anãos, ambos com capuzes azuis, cintos prateados e barbas louras. E cada um deles carregava um saco de ferramentas e uma pá. Foram entrando assim que a porta começou a se abrir. Bilbo mal ficou surpreso. O que posso fazer por vocês, meus anãos? Disse ele. Kili, a seu serviço, disse o primeiro. E Fili, acrescentou-se o outro. E ambos arrancaram seus capuzes azuis e se inclinaram. Ao seu e de sua família, replicou Bilbo, recordando suas boas maneiras desta vez. Dualin e Balin já estão aqui, pelo que vejo, disse Kili. Vamos nos juntar ao seu bando. Bando? Pensou o senhor Bolseiro. Não gosto de como isso soa. Preciso realmente me sentar por um minuto e organizar as ideias e beber alguma coisa. Tinha acabado de beber um gole no cantinho, enquanto os 4 anãos se sentavam ao redor da mesa e falavam de minas e ouro, e problemas com goblins, das depredações de dragões e de montes de outras coisas que ele não entendia e não queria entender, pois soavam aventurosos demais quando... Blem, blom, linden. A campainha tocou de novo, como se algum menininho hobbit, levado, estivesse tentando arrancar a corda. Alguém está à porta, disse ele, piscando. Alguém, uns 4, diria pelo som, comentou Fili. Além disso, nós os vimos chegando atrás de nós de longe. O pobre hobbit se sentou no corredor e colocou a cabeça entre as mãos. Se perguntou o que tinha acontecido e o que ia acontecer, e se todos eles iam ficar para a ceia.
Então a campainha tocou de novo, mais alta do que nunca, e ele teve de correr até a porta. Não eram 4, afinal, eram 5. Outro anão tinha chegado enquanto ele ficara matutando no corredor. Mal tinha virado a maçaneta, quando viu todos entrarem, curvando-se e dizendo a seu serviço, um depois do outro. Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin eram seus nomes, e logo 2 capuzes roxos, um cinza, um marrom e um branco, estavam pendurados nos cabideiros, e lá se foram eles, com suas mãos largas enfiadas em seus cintos dourados e prateados, a se juntar aos outros. Aquilo já tinha quase virado um bando mesmo. Alguns pediam cerveja clara, outros cerveja escura, um queria café e todos queriam bolos. De modo que o hobbit ficou muito ocupado por um tempo. Uma grande jarra de café tinha acabado de ser colocada na lareira. Os bolos de semente tinham acabado e os anãos estavam começando a atacar uns pães doces amanteigados quando se ouviu uma batida forte na porta. Não um toque de campainha, mas um ratatá duro na linda porta verde do hobbit. Alguém estava batendo nela com um pau. Bilbo saiu correndo pela passagem, muito bravo e totalmente desnorteado e desacostumado. Essa era a quarta-feira mais desagradável de que conseguia se lembrar. Abriu a porta com um tranco e eles todos caíram para dentro, um em cima do outro. Mais anãos, 4 mais, e lá estava Gandalf atrás deles, apoiando-se em seu cajado e rindo. Tinha aberto um buraco daqueles na bonita porta de Bilbo. Também tinha, aliás, apagado a marca secreta que fizera nela na manhã anterior. Cuidado, cuidado, disse ele. Não é do seu feitio, Bilbo, deixar os amigos esperando na soleira e aí abrir a porta como se fosse uma rolha. Permita-me apresentar Bifur, Bofur, Bombur e especialmente Thorin. A seu serviço, disseram Bifur, Bofur e Bombur, ficando de pé em fila. Então penduraram 2 capuzes amarelo e um verde claro no cabideiro, e também um azul celeste com uma comprida borla prateada. Este último pertencia a Thorin, um anão enormemente importante. De fato, ninguém menos que o grande Thorin Escudo de Carvalho em pessoa, que não estava nada contente por ter desabado no tapete de Bilbo com Bifur, Bofur e Bombur em cima dele. Para começo de conversa, Bombur era imensamente gordo e pesado. Thorin, de fato, tinha um ar muito arrogante e não disse nada sobre serviço. Mas o pobre senhor bolseiro disse que sentia muito tantas vezes que, por fim, o anão resmungou um "não tem problema" e parou de franzir o senho. Agora estamos todos aqui, disse Gandalf, olhando para o rol de 13 capuzes, os melhores capuzes destacáveis de festa, e para seu próprio chapéu, pendurado no cabideiro. Isso é que é reunião alegre. Espero que tenha sobrado algo para os retardatários comerem e beberem. O que é isso? Chá? Não, obrigado. Um pouco de vinho tinto para mim, creio. E para mim, disse Thorin. E geleia de framboesa e torta de maçã, disse Bifur. E torta de frutas secas e queijo, disse Bofur. E torta de carne de porco e salado, disse Bombur. E mais bolos e cerveja clara e café, se não importa, gritaram da porta os outros anãos. Ponha mais uns ovos para cozinhar, meu bom camarada, gritou Gandalf atrás dele, enquanto o hobbit saiu pisando duro rumo às despensas. E veja se traz o frango e os picles. Parece que ele sabe tanto sobre o interior da minha cozinha quanto eu mesmo, pensou o senhor bolseiro, que estava se sentindo positivamente destemperado e começava a temer que uma aventura das mais danadas tivesse chegado justamente à sua casa. Quando enfim conseguiu colocar todas as garrafas, e pratos, e facas, e garfos, e copos, e pires, colheres e coisas empilhadas em grandes bandejas, estava ficando muito suado, de cara vermelha e irritado. Que embrulhada por quintação esses anãos, disse em voz alta. Por que eles não vêm dar uma mãozinha? Não mais que de repente, eis que Balin e Dwalin apareceram à porta da cozinha, com Fili e Kili atrás deles. E antes que Bilbo conseguisse dizer faca, eles já tinham levado as bandejas e um par de pequenas mesas para a sala de visitas e arrumado tudo.
Gandalf se sentou na cabeceira com os 13 anãos à sua volta, enquanto Bilbo ficou sentado num banco ao lado do fogo, mordiscando um biscoito e tentando agir como se tudo isso fosse perfeitamente normal e de modo algum uma aventura. Os anãos comeram, e conversaram, e o tempo foi passando. Enfim, empurraram suas cadeiras para trás, e Bilbo fez menção de recolher os pratos e copos. "Suponho que todos vocês vão ficar para a ceia?" disse no tom mais educado e despreocupado possível. "Claro", disse Thorin, "e até depois. Não vamos resolver nossos negócios até bem tarde, e precisamos de um pouco de música antes. Agora, hora da limpeza." Com isso, os 12 anãos, menos Thorin, que era importante demais e ficou conversando com Gandalf, puseram-se de pé num salto e fizeram grandes pilhas das várias coisas. Lá se foram eles, sem esperar as bandejas, equilibrando colunas de pratos, cada um deles com uma garrafa no alto, enquanto o Hobbit corria atrás quase gritando de susto. "Por favor, cuidado! E por favor, não se incomodem, eu me viro." Mas os anãos apenas começaram a cantar. "Bata copo e prato na porta, sem gume a faca e torto o garfo. Eis o que Bilbo não suporta, nas garrafas desça o sarrafo. Rasgue o pano e pise na banha, derrame o leite no assoalho. Ossos no chão ninguém apanha, e o vinho no piso eu espalho. Jogue as xícaras nas panelas, bata tudo com um pilão, e se enfim sobrar uma delas, é só girá-la até o salão. Eis o que Bilbo não suporta, alto lá com os pratos na porta." E é claro que eles não fizeram nenhuma dessas coisas horríveis, mas foram limpando tudo e guardando a louça em segurança, rápidos feito raio, enquanto o Hobbit ficava de lá para cá na cozinha, tentando ver o que estavam fazendo. Então voltaram para a sala de estar e encontraram Thorin, com os pés esticados perto da lareira, fumando um cachimbo. Estava bafejando enormíssimos anéis de fumaça, e aonde quer que ele mandasse um deles, o anel ia, subia a chaminé, ou passava atrás do relógio da cornija da lareira, ou debaixo da mesa, ou dava voltas no teto. Mas, aonde quer que fosse, não era rápido o suficiente para escapar de Gandalf. Puff, mandava ele um anel de fumaça menor, saído de seu cachimbo curto de barro, que atravessava cada um dos anéis de Thorin. Então o anel de fumaça de Gandalf ficava verde e voltava a pairar sobre a cabeça do mago. Já havia uma nuvem desses em volta dele e, naquela luz fraca, jaziam num aparecer estranho e cheio de feitiçaria. Bilbo ficou parado, observando aquilo. Ele adorava anéis de fumaça, então era especial pensar como ficara orgulhoso na manhã do dia anterior dos anéis de fumaça que lançara vento sobre a colina. "Agora um pouco de música", disse Thorin. "Peguem os instrumentos." Kili e Fili apressaram a pegar suas sacolas e tiraram delas pequenas rabecas. Dori, Nori e Ori tiraram flautas de algum lugar dentro de seus casacos. Bombur veio do salão de entrada com um tambor. Bifur e Bufur também saíram e voltaram com clarinetas que tinham deixado junto com seus bastões de viagem. Dualim e Balin disseram: "Com licença, deixamos as nossas na estrada." Voltaram com violas de gamba, tão grandes quanto eles, e com a harpa de Thorin embrulhada num tecido verde. Era uma linda harpa dourada, e, quando Thorin a tangeu, a música começou de improviso, tão repentina e doce que Bilbo esqueceu todo o resto, e foi arrastado para as terras escuras, sobre luas estranhas, muito além do água, e muito longe de sua toca de hobbit sobre a colina. A escuridão chegava à sala vinda da pequena janela que se abria da encosta da colina. O fogo bruxuleava. Era abril, e eles continuavam a tocar, enquanto a sombra da barba de Gandalf oscilava contra a parede. A escuridão encheu toda a sala, e o fogo foi morrendo, e as sombras se perderam, e eles continuavam a tocar. E de repente, primeiro um deles e depois outro e mais outro começaram a cantar enquanto tocavam, o canto vindo do fundo da garganta dos anãos, dos lugares fundos de seus antigos lares. E este é como um fragmento de sua canção, se é que pode ser como a canção deles sem sua música. Além dos montes em nevoeiro, pras masmorras sem prisioneiro, vamos embora antes da aurora, buscar nosso ouro feiticeiro.
de anãos antigos a magia em seus martelos se já fazia, numa cava a terra sonhava, no oco salão da encosta fria. Pro nobre elfo e rei antigo, ao brilho belo do ouro amigo, deram forma com a luz que adorna, joias que em arma tem abrigo. Em colar de prata puseram astros em flor, laurel fizeram com luz feroz de Draco altroz, o sol e a lua em fio trançaram. Além dos montes em nevoeiro, pras masmorras sem prisioneiro, vamos embora antes da aurora, lembrai-vos do ouro feiticeiro. No breu moldaram muitos cálices, harpas de ouro. Enquanto cantavam, o hobbit sentia o amor pelas coisas belas feitas por mão e por engenho, e por magia atiçando-se em suas entranhas, um amor feroz e ciumento, o desejo dos corações dos anãos. Então alguma coisa típica dos Tucs despertou dentro de Bilbo, e ele desejou partir e ver as grandes montanhas, e ouvir os pinheiros, as quedas d'águas, explorar as cavernas e usar uma espada em vez de um bastão. Olhou para fora pela janela. As estrelas tinham aparecido no céu escuro acima das árvores. Pensou nas joias dos anãos brilhando em cavernas escuras. De repente, na mata além d'água, uma chama saltou, provavelmente alguém acendendo uma fogueira. E ele imaginou dragões saqueadores pousando em sua colina tranquila e devorando-a com suas chamas. Estremeceu, e mais do que depressa, voltou a ser o simples senhor bolseiro de Bolsão. Levantou-se tremendo. Tinha menos que meia intenção de pegar a lamparina, e mais do que meia intenção de fingir que ia fazer isso e se esconder atrás dos barris de cerveja. Na adega, não sairia até dali, a não ser que os anãos tivessem ido embora. De repente, percebeu que a música e o canto tinham parado, e que todos estavam olhando para ele com olhos que luziam no escuro. "Aonde está indo?" disse Thorin, num tom que parecia mostrar que adivinhara ambas as meias intenções do hobbit. "Que tal um pouco de luz?" disse Bilbo, como quem se desculpa. "Gostamos do escuro", disseram todos os anãos. "Escuro para negócios obscuros. Ainda há muitas horas antes da aurora." "É claro", disse Bilbo, e se sentou apressado. Não mirou direito no banco e acabou se apoiando na grade da lareira, derrubando o atiçador e a pá com o estradalhaço. "Silêncio!" disse Gandalf. "Deixe Thorin falar." E foi assim que Thorin começou. "Gandalf, anãos e senhor bolseiro, estamos reunidos na casa de nosso amigo e companheiro conspirador, este muito excelente e audacioso hobbit, que os cabelos de seus dedos dos pés nunca caiam. Todo louvor a seu vinho e cerveja." Ele fez uma pausa para tomar fôlego e para que o hobbit fizesse um comentário educado, mas os elogios praticamente foram jogados fora. No caso do pobre bolseiro, que ainda estava embichando a boca em protesto por ser chamado de audacioso e, pior de tudo, de companheiro conspirador, embora nenhum som saísse, já que ele estava tão desacorçoado. Assim, Thorin continuou. "Encontramo-nos para discutir nossos planos, nossos métodos, meios, abordagens e estratégias. Havemos de começar em breve, antes que rompa amanhã, nossa longa jornada, uma jornada da qual alguns de nós, ou talvez todos nós, podem nunca retornar. É um momento solene. Nosso objetivo é, creio eu, bem conhecido de todos. Para o estimado senhor bolseiro e talvez para um ou dois dos anãos mais jovens, a situação exata neste momento pode requerer uma brevíssima explicação." E esse era o estilo de Thorin. Ele era um anão importante. Se lhe tivesse sido permitido, provavelmente continuaria nessa toada até que ficar sem fôlego, sem contar a ninguém ali nada que já não fosse sabido. Mas foi rudemente interrompido. O pobre Bilbo não conseguia mais suportar a conversa. Ao ver aquele podem nunca retornar, começou a sentir um grito subindo dentro dele, e logo o grito explodiu. Feito um apito de uma locomotiva saindo de um túnel, todos os anãos se puseram de pé, derrubando a mesa. Gandalf acendeu uma luz azul na ponta de seu cajado, e naquela luz de fogo de artifício, tremendo feito geleia que está derretendo. Bilbo desabou no assoalho e ficou repetindo, atingido por um relâmpago, sem parar, e isso foi tudo o que eles conseguiram extrair dele durante muito tempo.
Então pegaram e puseram no sofá da sala de visitas com uma bebida a seu lado e voltaram a seus negócios obscuros. Camaradinha agitado. Tem esses ataques esquisitos e engraçados, mas é um dos melhores. Tão feroz quanto um dragão encurralado. Se você já viu um dragão encurralado, vai perceber que isso era só exagero poético se aplicado a qualquer hobbit. Até mesmo no caso do tio bisavô do velho Tuk, Berratouro, que era tão enorme que conseguia montar um cavalo. Ele lançou uma investida contra as fileiras dos goblins do Monte Grain na Batalha dos Campos Verdes. Arrancou a cabeça do rei deles, Golfin Bull, com um taco de madeira. A cabeça saiu voando pelos ares por 100 jardas, caiu num buraco de coelho e, desse modo, o jogo de golfe foi inventado. Enquanto isso, entretanto, o descendente mais gentil de Berratouro estava voltando a si na sala de visitas. Depois de algum tempo, após tomar uma bebida, ele se esgueirou nervosamente até a porta da sala de estar. Isso foi o que ouviu. Queen fez Vocês acham que ele vai servir?